Exaltado para todo sempre é o santo nome do Senhor, e nós temos aqui a palavra a ser feita a leitura que diz em Mateus 6, 14 a 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, 14 a 15. Irmãos, amigos, radioouvintes que estão ouvindo a palavra, nós temos como base exemplo de um grande homem no Velho Testamento chamado José. Ele tinha apenas 17 anos quando seus irmãos friamente venderam-no para a escravidão. Separado de sua família, ele atingiu a posição de supervisor da casa de Potifar, seu senhor egípcio. Mas o desastre atingiu-o novamente. Ele recusou os avanços sexuais da esposa de Potifar e ela acusou-o falsamente de assediá-la. Então ele foi posto na prisão, onde mais uma vez o Senhor estava com ele e se tornou ele o supervisor dos outros prisioneiros. José permaneceu na prisão pelo menos durante 2 anos, conforme Gênesis 37, capítulo 37, versículo 39. Já pensou o homem passar 2 anos preso por ser acusado de assédio sexual? Então Faraó, rei do Egito, teve um sonho e desejava sua interpretação. A gente vê aqui que Deus começou a usar de uma forma maravilhosa que talvez nunca passou no coração ou no pensamento de José, como iria acontecer que ele iria sair daquela prisão. Mas quando a gente tem temor de Deus, quando a gente anda com o Senhor, aleluia, Ele cuida de nós. Na tempestade, nos problemas financeiros, físicos, espirituais, não importa. José foi capaz, pelo poder de Deus, de interpretar o sonho de Faraó e foi exaltado a uma posição de poder próxima à do próprio Faraó. Aleluia! Como Deus é bom. Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a gente não sabe o porquê, e às vezes até se lastima, fica reclamando, e não deveria fazer assim, porque nós temos que acreditar que o Senhor, o qual nós o aceitamos, está conosco. José acreditava em Deus. Então ele fez ele encarregado de armazenagem e da distribuição dos cereais em toda a terra do Egito. O faraó fez assim com José. Foi depois disto que os irmãos de José vieram ao Egito para comprar cereais. Estava ali dentro do poder de José tomar vingança contra aqueles irmãos que tinham pecado contra ele tantos anos atrás. Contudo, aleluia, a Bíblia nos conta que José experimentou seus irmãos e, tendo visto o arrependimento deles, glória a Deus, recebeu-os com lágrimas e afeto. Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao 15 nos mostra a história maravilhosa desse perdão de José aos seus irmãos. E ele os tinha perdoado por seu pecado. Muitas pessoas, queridos radioouvintes, amigos, elas não perdoariam como José o fez. Não é fácil, frequentemente, perdoar, e quanto maior a intimidade que temos com aquela pessoa que peca contra nós, mais difícil é perdoá-la, porque a gente se sente magoado, triste em confiar naquela pessoa, em amar aquela pessoa e aquela pessoa não ter uma retribuição confiável. Pelo contrário, sempre fazendo algo para desfazer aquela paz, aquela harmonia que você tinha com aquela pessoa. Então José, com seus irmãos, nos mostra as Escrituras, nos ensina aqui, contudo, que a má vontade em perdoar os outros não retira o perdão divino.
Porque Jesus disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. E José parece que já conhecia esse texto em que Jesus iria mencionar. Ele não conhecia, mas ele tinha consigo esse afeto, esse carinho, esse poder que Deus tinha dado de perdoar aos seus próprios irmãos. Desde que todos os indivíduos responsáveis diante de Deus necessitam de perdão, é, portanto, indispensável que entendamos, meus irmãos, e pratiquemos o perdão. Para nossos irmãos, para com nossos irmãos, para com todos. Porque o que é o perdão? A palavra nos mostra, que é uma palavra traduzida do grego como perdoar, entre aspas, significa literalmente cancelar ou remir, quer dizer, cancelar, exterminar, acabou, parou. Significa a liberação. Liberação ou cancelamento de uma obrigação que foi algumas vezes usada no sentido de perdoar um débito financeiro. Para entendermos tudo isso, o significado desta palavra dentro do conceito bíblico de perdão, precisamos entender que o pecador é um devedor espiritual. Glória a Deus! Até Jesus usou esta mesma linguagem quando ele disse, de uma forma figurativa, quando ensinou aos discípulos como orar. Ele disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6 e versículo 12. Uma pessoa se torna devedora quando transgride a lei de Deus. Cada pessoa que peca precisa suportar a culpa de sua própria transgressão. Porque está em Ezequiel 18:4, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. O justo castigo do pecado resultante, é o que nos diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos ficamos da glória. Ele ocupa a posição de pecador aos olhos de Deus e perde sua comunhão com Deus. É o que nos diz a palavra de Deus lá em Isaías 59, de 1 a 2, que o nosso pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, queridos radioouvintes, amigos, a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, é que Jesus pagou o preço por nossos pecados com sua morte na cruz. Quando aceitamos o convite para a salvação através de nossa obediência aos mandamentos de Deus, ele aceita, aleluia, aceita a morte de Jesus como pagamento de nossos pecados e nos livra da culpa de nossas transgressões. Não ficamos mais na posição de infratores da lei de Deus ou devedores diante de Deus. Somos agora perdoados. Aleluia. Então o perdão é um ato no qual é oferecido para livrar o ofensor do pecado. Liberta da culpa do pecado. Este é o sentido pelo qual Deus, o Senhor, esquece, entre aspas, quando perdoa os nossos pecados. Pois diz a palavra de Deus lá em Hebreus 8 e 12, que ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Não que a memória de Deus seja fraca. Por exemplo, Deus lembrou-se do pecado de Davi a respeito de Batseba e Urias, muito tempo depois que Davi tinha sido perdoado. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e outros, nos mostra a palavra de Deus que ele liberta a pessoa perdoada da dívida do seu pecado, isto é, cessa de imputar a culpa desse pecado à pessoa que pecou e agora perdoado. Então, o perdão, ele é condicional. Uma coisa maravilhosa, é importante entendermos que o perdão de Deus é condicional, aleluia. Deus perdoa livremente no sentido que ele não exige a morte do pecador que responde a seu convite de quê? De salvação. Ele convida, então permitindo que a morte de Jesus pague
a pena por seus pecados. Contudo, Deus, o Senhor, exige uma coisa: a nossa fé, arrependimento, confissão de fé e batismo como condição para o perdão do pecado, que é um pecado estranho. Marcos 16:16. Então nós queremos chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para que você confesse o nome do Senhor, para que você desça as águas para ser batizado, para que você tenha consigo o perdão de seus pecados, porque o perdão é também condicional para o cristão que peca. O arrependimento, a mudança de pensamento precisam ocorrer antes que o perdão divino seja estendido. Deus nos chama a perdoar também, assim como Ele perdoa. Quando alguém peca contra mim, contra você, ele se torna um transgressor da lei de Cristo. Eu o considero um pecador. Se ele se arrepende e pede para ser perdoado, eu tenho que perdoá-lo, isto é, libertá-lo de sua culpa como transgressor quando o perdoo. Não o considero mais um pecador. Por isso, não ser livremente capaz de esquecer o pecado de alguém que ele cometeu, mais do que Deus livremente esquece. Precisamos deixar de atribuir a ele a culpa pelo seu pecado, porque deste modo eu o liberto de sua dívida, quando assim perdoo aquele que tem me ofendido. Então faça isso nessa manhã maravilhosa, você que está nos ouvindo. Talvez essa pergunta seja melhor responder pelas palavras que Jesus disse: acautelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então Lucas 17, versículo 3 a 4, Jesus, ele indicou que o perdão deveria ser estendido quando o pecador se arrepende e confessa seu pecado. Precisamos também lembrar que Deus, o Senhor, sempre exige arrependimento como condições de divino perdão a cada um de nós. Deus não exige de nós o que Ele mesmo não está querendo fazer. Ele só exige o que Ele mesmo quer fazer: perdoar a cada um de nós. Perdão, que o Senhor diz, é uma mudança de coração, é liberar, é esquecer. De fato, se liberarmos o pecador de sua culpa sem arrependimento, encorajando a continuar em seu modo destruidores, aí o perdão não é a desculpa pelo pecado. Esse é o problema. Às vezes a pessoa nem está pedindo perdão e está perdoando. Nem está querendo se consertar e você está achando que ele deve ficar daquele jeito. Você está incentivando ele para o mal. Tem que ter aquela disciplina. Algumas pessoas esquecem. Isto é, ignoram o pecado cometido contra elas porque têm medo de enfrentar o pecador. Entretanto, a Bíblia é bem explícita sobre o curso da ação a ser seguido quando um irmão peca contra mim. O perdão fala de misericórdia, mas não deverá ser confundido com a tolerância e permissão do pecado. De forma alguma, o Senhor perdoará ou punirá o pecador dependendo da reação do pecador ao Evangelho. Mas ele não tolera a iniquidade. Sempre a Bíblia mostra que nós temos que perdoar, mas não está tolerando, aceitando o pecado, a ruindade, a ignorância de quem quer que seja. A Bíblia ensina que o direito da vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 17 a 21. O perdão, contudo, não é simplesmente uma recusa a tirar a vingança. Não. Algumas vezes a pessoa ofendida abstém-se de responder ao mal com o mal, mas não está querendo libertar o pecador da sua condição de transgressor, mesmo quando o querendo libertar. O pecador de sua condição de transgressor, mesmo quando o pecador se arrepende, é meio complicado. Nós temos que perdoar. A pessoa contra quem se pecou pode querer usar o pecado um cacete para castigar o pecador. Tem pessoas que é assim, e não é dessa forma.
mencionando de vez em quando para a vergonha do pecador. Se perdoar seu irmão, tenha que esquecer, meu irmão, seu pecado, no sentido de que não mais o atribua a ele. Agora, é necessário que ele reconheça, confesse e deixe, para que não seja relembrado. Então, o perdão não é a remoção das consequências temporais de nosso pecado. O homem que assassina outro pode arrepender-se e procurar o perdão, mas ainda assim sofrerá o castigo temporal da lei humana. Mesmo se perdoado, pode ter que passar o resto da sua vida na prisão. O perdão remove as consequências eternas do pecador. Como posso perdoar? Uma pergunta maravilhosa. O pecado danifica as relações entre as pessoas, como prejudica nossa reação com o nosso Cristo. A pessoa contra quem se pecou frequentemente se sente ferida, talvez irada pela injustiça do pecado cometido. O perdão é necessário para a cura espiritual da relação, mas precisamos preparar nossos corações para perdoar. Precisamos aceitar a injustiça do ferimento e deslealdade do pecado e ficar prontos para perdoar. Observe os exemplos de Jesus, de Estevão, de Lucas, Atos capítulo 7, versículo 60, Lucas capítulo 23, versículo 34. Mesmo se o pecador se recusar a se arrepender, não podemos continuar a nutrir a raiva, ela se tornará um ódio e, quem sabe, esmagará e a amargura do coração, ainda que o pecador possa manter a sua posição como transgressor por causa da sua recusa e se arrepender, esse pecador deverá dominar seu estado emocional. Irmão, amigo, temos que perdoar, temos que nos esforçar. Tem pessoas que dizem, quem perdoa é Deus. Deus perdoa, mas você também. Veja o que Jesus ensinou. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Jesus não disse assim, assim como eu. Não. Ele diz assim como nós perdoamos os que têm ofendido. Se o pecador se arrepender, como posso aprender a perdoar? Jesus contou uma parábola sobre um servo que deveria uma quantia enorme de 10.000 talentos ao seu rei, lá em Mateus 18, 23 a 35. Ele era incapaz de pagar a dívida e implorou ao rei que ele tivesse compaixão dele. Então o rei perdoou por sua enorme dívida, mas este servo prontamente saiu e encontrou um dos seus companheiros, servos que devia a ele uma quantia relativamente pequena e exigiu o pagamento. Agarrando pelo pescoço, ainda que o companheiro se desviava dele, servindo, impulsionasse por compaixão, pedindo misericórdia, o credor ali estava interrogando, querendo levar à prisão. Quando o rei, informado desse tipo de coisa, dos atos do seu servo incompassivo, soube disso, ele irou-se e aí sim reprovou este servo, entregando aos seus torturadores, até que ele pagasse totalmente sua dívida. Então é claro que estamos, meus irmãos, representados na parábola pelo servo que tinha uma dívida enorme. O nosso pecado não tínhamos como pagar. Quem pagou foi Jesus lá na cruz. Então se ele pagou, se ele perdoou, às vezes também, claro, temos que estar perdoando aqueles que nos pedem perdão. Não há comparação entre as ofensas que temos cometido contra Deus e aquelas que têm sido cometidas contra nós. Jesus observou que, justo como um caso do servo não misericordioso, o Pai não nos perdoará por nossas infrações, se não perdoarmos nossos companheiros também. Para nos prepararmos para perdoar, precisamos também lembrar que nós mesmos somos pecadores e necessitamos do perdão divino. Então está escrito lá em Romanos 3, 23, porque a palavra de Deus nos mostra que todos pecaram, mas o Senhor Jesus, glória a Deus, providenciou a salvação para cada um de nós. Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora
que todos se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. No caso do cristão, Deus já lhes perdoou uma imensa dívida no momento do batismo. Quando nos lembramos da grandeza, da dívida que Deus quer nos perdoar, aleluia. Certamente, meus irmãos, podemos perdoar aqueles que nos devem, muito menos em comparação ao que nós devíamos, e o Senhor Deus nos perdoou. Nós queremos agradecer pela sua escuta, pela sua companhia, nesse momento, chamando a atenção. Se você tem alguém que não está de bem com você, perdoe. Se ela vem lhe pedir perdão, deixe isso aí de lado, esqueça, continue com Jesus no coração. Isso é vida e vida em abundância. Jesus disse que o inimigo veio para matar, roubar, destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é isso, é ter um coração novo, como nós iniciamos, falando aqui, glória a Deus, quando diz a palavra de Deus, aleluia. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim o teu Espírito Santo. Tá bom, meu irmão? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem feito, meu Pai, essa transformação ao ponto de nós perdoarmos também aqueles que nos têm ofendido. O Senhor sabe, Pai, de tudo, conhece tudo, vê o nosso coração. Então eu te peço por mim, por todos que estão orando conosco, em o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Você que ora e diga amém, e que Deus, nossa infinita misericórdia, venha abençoar poderosamente a todos os nossos rádio ouvintes.